E os prédios do poder em Brasília se iluminam no lilás. É agosto. Não bastam leis para transformar os costumes e a cultura. São necessárias estruturas de apoio e políticas públicas para dar dimensão concreta à legislação. É preciso educar e conscientizar as pessoas para que compreendam a importância da igualdade e a indignidade da submissão. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas. Muito boa noite, gente. Boa noite, Marias, Marianas, Marieles, Joyces, Maísas, Júceis, Yorimás, Darcis, Marias, Marianas. Estamos de volta com o programa Conhecer, graças a Deus. Estamos de volta com o programa Conhecer, mais uma quarta-feira, aqui para falarmos de temas importantíssimos para a construção do saber. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui presentes. Itaú, patrocinador master do Rock in Rio. O palco é todo seu. Justamente com essa perspectiva de sairmos daqui mais confiantes nas ideias humanas, no propósito do bem, na construção do bem. Boa noite, Anne Teres, boa noite, Silvana Ramos, boa noite, minha amiga Nádia de Menezes, já aí presente. E eu não vou demorar muito para chamar as pessoas, porque a gente precisa aproveitar esse espaço de construção do saber para falarmos o maior número de conteúdos para essa construção, né? Boa noite, Solange Melry, aqui já vou aguardando também. Será que, me informa aí, Nádia, Jus Cardoso também já está aqui. Jus Informativo, o Yorimar está por aí? Me dê uma dica para que eu possa chamar também por aqui. Me diga aí se é isso mesmo. Estamos aqui, deixa me ver, pegar logo aqui o... Vamos pegando logo aqui os nossos... É isso aqui? Isso. Então pronto. Então já vou chamar todas as nossas convidadas nessa noite de extrema importância, né? Vamos chamar aqui. Lembre-se de que o Instagram está entrando agora no sentido invertido. Vocês têm que apertar o selfie aí para poder aparecer. E já inverte logo aí, Yorimar. Isso. Oi, Yorimar. aí, meu irmão.
já está aí presente. Deixa eu chamar aqui minha amiga Nádia Timerentes também. E deixa eu chamar a nossa estreante da noite. Jussi. Exatamente. Aí é Nádia. Oi, boa noite. Que bom te ver, bom ver vocês. Todos que Também estão bom te ver. assistindo. Uma alegria estar aqui essa noite. Já chamei a Júcia aqui, vamos ver se ela entra conosco aqui. Já está aqui, o convite já foi enviado. Boa noite, minhas irmãs. Aí, deixa eu levantar um pouquinho aqui para ficar na altura de vocês aqui, viu? Ô, Jesus. Hoje eu acertei aqui a altura para não cortar minha cabeça, sabe? Tá ótimo. Tô ótima, E né? ela veio dizer como é que lilás de acordo com o tema, né? Eu que não tenho combinar. blusa lilás. Aí de neutra, né? De preto e branco. O importante é o sexo feminino estar representado aqui. Muito bem Isso representado. aí. Né? Tetueri, você tá na área aí, ó. Efigênia, boa noite, minha irmã. Nossa Um irmã. beijo, Gena. Dona Anivalda aí também, ó. Beijo, Dona Anivalda. Oi, mãe. Nossa amiga Júcia, se tiver algum problema aí, Júcia, a gente já fez a solicitação. Veja o que é que Eu tá. vi que Jussi tava aí também já no início. Já chamei aqui, né? Vamos ver quando ela entra aí, para a gente falar sobre essa temática importantíssima, né, minhas irmãs? Literalmente, minhas irmãs. É Verdade. verdade. Estamos em família, coisa boa. A área está Mas Jussi reiniciando tá aqui. reiniciando. Oi, Grande Nono. Noel. Noel entra aqui online. Beijo, Nono. Percebeu? Né? Para ouvir com mais detalhes aí, ver também esse colorido aqui, ó, excelente. É verdade. Vamos ver se ela entra mais uma vez aqui, gente. Deixa eu ver se ela já. Apresentar meu apoio aqui também. Os detalhes. Tá bom aí, né? A atuação aqui tá de boa hoje. Tá ótimo. A visualização. Tá ótimo. E lembrando que quando a gente estiver aí falando, né, já os 4, na hora que um fala, os outros desligam o microfone, para não estar dando aquela interferência, viu? Se não dá interferência mesmo, isso é Vai dar o importante. bug aí. Deixa eu ver, eu acho que ela já. Eu fiz um review aqui, ela está reiniciando aí. Quando ela tiver para a gente iniciar a nossa fala, deixa eu ver se ela entrou. Pois é, vocês que estão entrando aí devagarzinho, tenham só um pouco de paciência para que a gente possa efetivamente estar com todos aqui, todas as presentes aqui, todas as convidadas dessa noite importante. Uhum. Eu procurei aqui, Nádia, tinha uma camisa lilás, eu não tinha uma. Olha. Deixa eu ver aqui. Aí eu achei. Assim, atrás Por da acaso, camisa lilás. Mas aqui tem um simbolismo aqui, ó, que eu tava vendo aqui parecido aqui. eu fui catar aqui, eu digo, eu tenho uma roupa representando esse agosto. Deixa eu catar Aí, tá aqui, pelo vendo? amor de Deus. Senão Olha, minha gente, são batom. com tanta live, a gente tem que ter a cor de cada roupa, né? De cada A mês mês que aí. vem amarelo. Amarelo. O amarelo Aí ia quando daqui for também. outubro é rosa. No primeiro ano da pandemia, eu acho que eu e Salles vestimos amarelo quase todos os dias de setembro. Porque não foi, a gente fez uma campanha nas lives Foi isso e aí todo o mês de setembro a gente tava de amarelo. Gastei o estoque. Acabou até Aí, as tá roupas, não foi, Salles? Não tinha onde Foi, acabou comprar. o estoque. Era uma loucura. Ah, acabou o estoque. Júcio, vê se você entra de novo aí, Júcio, que eu não tô lhe achando aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo entrar. Pera aí, vamos ver se agora. Se agora Gena vai. entrou agora pelo dela mesmo.
Oh, Olha, agora vai. chegou! Aê! Ei, coisa boa! Tive Graças a que Deus. desconectar tudo para poder conseguir entrar. É Pronto, importante. estamos Que Boa bom, juntos. que noite, bom, viu? gente. Boa Boa noite! noite. Eu tava Boa nervosa noite. aqui. Oi. Eu comecei com isso aqui, olha. Se a gente está Olha, com isso aqui no coração, tudo dá certo. Então já começamos bem. Verdade. verdade. Graças a Deus, tudo em paz. Gente, é com muita alegria que eu recebo vocês aqui. Obrigado por aceitarem esse convite. A gente está nesse espaço de saber, de conhecer, literalmente conhecer, e a gente vai trazer essa temática importante e infinitamente atual. A gente falar sobre esse ser ímpar que é a mulher, né? E eu observava ali a fala de uma senadora e trazia aqui quando ela dizia que o principal instrumento da não violência é a educação, né? Então eu quero dar já uma boa noite a vocês que se propõem, cada uma no seu saber, no seu campo de atuação. Eu quero dar uma boa noite aqui logo para minha irmã, aqui, como se chama, irmã de sangue, né? Minha irmã Yorimar Santana, ela que é influenciadora digital, é isso aí mesmo? Eu É acertei isso esse ponto. mesmo. E é bacharel em Direito, né? Então, minha Verdade. amiga, eu queria dar uma boa noite. Seja você muito bem-vinda aqui. Mais uma Muito vez, você que já, obrigada. já esteve tantas vezes aqui. Obrigada, meu irmão. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada também, porque sempre que, no caso, você me chama aqui para algo desse tipo, é uma oportunidade tanto de contribuir quanto de aprender e de fortalecer os laços, né? E estar aqui Ok. também dividindo esse espaço com Jusce e com Najat, né, que para mim são duas mulheres que têm representatividade, cada uma de uma forma, entendeu? Diferente, mas ambas sempre passam para mim algo de bom. São, entendeu? Assim, amigas com as quais eu tenho aprendido muito. Então, só tenho que agradecer e estou aqui para poder trazer um pouquinho do que eu posso contribuir com todos. Ok, ok. Obrigado pelas palavras iniciais. E aqui é a nossa irmã, e a gente já está tão acostumado aqui nesse processo de divulgação da doutrina espírita, ela através do Jornal Centelha Divina, e aqui também no programa Conhecer, falando sobre o Evangelho, falando sobre diversos temas, e eu fico muito grato pela sua sempre aceitação na medida do possível, né, minha irmã? Você que é mãe também aí, tem as suas obrigações como todas têm, né? E aí, muito boa noite, seja você bem-vinda, você também que vai ajudar muito, porque você vai trazer essa contribuição também da área do direito, você que está nessa área brilhantemente. Então, seja muito bem-vinda, Nádia Menezes. Oh, obrigada. A honra é toda minha de estar aqui dividindo a tela com vocês nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Um beijo para Jusce, que é uma mulher que eu admiro muito. Para Yorimar, que eu nem tenho palavras para dizer a grande alegria que foi reencontrá-la nessa existência e nesse caminho na advocacia. Meu irmão Raimundo Salles, todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria para falar desse tema que é importantíssimo, é atualíssimo, né? E eu vou dizer uma coisa até difícil, né? Infelizmente, é atualíssimo, né? Espero que um dia a gente não precise se reunir para falar sobre isso, que a gente fale somente sobre a humanidade, né? Sobre esse amor que você chegou aí nos mostrando. Mas é necessário, é extremamente necessário ainda que a gente fale sobre essa violência e sobre este grande papel, né, da educação, como você disse, no ponto de vista do que a gente se propõe a divulgar. É uma alegria imensa. Muito obrigada pelo convite e só alegria de estar aqui. Ok. Eu deixei por último aqui, não por menos, mas aqui justamente
por ser a primeira vez da nossa irmã Gilce Cardoso aqui. Ela que também dessa área de educação, como professora, lida com essa história que é a construção do ser, o ser sem a história, ele é extinto, né? E você, Jússi, atua nessa área importantíssima. Quero aqui dizer que eu acompanho a sua atuação enquanto vereadora do nosso município. Vejo a sua atuação. Eu acho que na hora que a gente chegar nesse patamar que a Nádia te fala aí, em que a gente não precisar mais estar alertando para essa necessidade veemente da proteção efetiva dessa mulher, de fato a gente estará exercendo esse papel que todos devem apoiar, que é o papel do legislador, né? Então, seja muito bem-vinda pela primeira vez, Gilce Cardoso, para contribuir aqui com a gente. Agradeço a recepção, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, meninas, e sem dúvidas, e um tema tão importante para a gente debater, né? Como você mesmo já me apresentou, eu também sou professora, sou da área de humanas, aí com as meninas. Estou até tentando também seguir o exemplo delas e terminar o curso de Direito, mas a correria, o mandato, tudo é meio complicado, mas, enfim, estou à disposição. Eu sou Jússi Cardoso, sou mãe de Isabela, e eu acho que isso é uma coisa muito importante dizer. E sou filha de Cecília, tanto que minha mãe falou uma coisa tão engraçada essa semana, né? Aí ela disse assim, ela, minha filha, porque minha mãe é muito simples, né? E aí ela disse, minha filha, eu estava no mercado e uma pessoa disse, você que é Cecília? E aí eu não lembrava dela. E ela disse, você é a mãe de Jússi, porque Jússi é Jússi de Cecília. E ela dizendo que ela ficou tão assim, emocionada, né, da pessoa ter falado com ela, sou mãe. Dá pro ouvido quando começar os questionamentos. Enfim, gente, só para a gente descontrair mesmo, mas estou à disposição aqui para esse bate-papo. Uhum. Ok, gente, a gente traz aí, a gente tá falando da história, né, que você trouxe aí, Jússi, e aí a gente vai completando agora, nesse mês de agosto, os 16 anos dessa Lei Maria da Penha. Eu comentava com um colega, às vezes a maneira modesta em que as pessoas compram efetivamente essa luta. E a Lei Maria da Penha ela vem propor uma luta, eu vejo dessa forma. Alguns de vocês que se sintam mais à vontade, como é que inicia esse agosto lilás? A gente falava sobre o agosto dourado. O agosto tem essa peculiaridade, né? Era o dourado que a gente falou na semana retrasada aqui com a nossa amiga Rafaela, a questão da amamentação. Mas esse agosto lilás aí, dessa roupa de Nádia aí, como é que surge aí? Quem é que pode trazer pra gente? Vou deixar com vocês. Jússi vai dar início, já que foi a última a se apresentar, a gente deixa a Jússi começar. Vai, amiga. Então tá bom. Bem, essa questão do agosto lilás, primeiro que é preciso pensar que o nosso país é um país, quando fomos pensados, na verdade, né, ainda na condição de colônia, as mulheres sempre foram vistas de forma objetificada pela sociedade. E, como nós sabemos, os costumes influenciam as leis, e as leis, obviamente, influenciam os costumes e vice-versa, né? Ali tem uma relação meio que intrínseca ali. E uma sociedade que rejeitava a mulher como cidadã, ou seja, como alguém que tinha direitos, é meio que natural para este modelo de sociedade que trate aquela pessoa que trata como alguém sem direito de forma subalternizada. E assim, esse contexto da violência, ela sempre foi naturalizado, principalmente a violência dentro dos lares, a violência contra as mulheres. E aí eu estou falando um pouquinho lá atrás para entender por que essas campanhas elas são importantes. Porque as mulheres começaram a perceber que precisavam lutar. Inicialmente lutou ali pelo direito ao voto. Antes disso houveram lutas? Óbvio que sim. Mas aí eu estou pegando um marco que é histórico, porque são 90 anos do voto feminino, e é a partir desse marco que a mulher é vista como cidadã, e a partir daí começa a lutar por direitos, para ampliar e garantir direitos. E aí em 32, o voto foi ratificado em 34,
as mulheres começam a votar. Na década de 70 é que as mulheres começam com mais efervescência discutir o enfrentamento da violência doméstica e familiar na perspectiva de responsabilizar o Estado para garantir a proteção dos direitos das mulheres e para garantir punição do agressor. Então, o Estado brasileiro ele foi instado a se manifestar. Porque até então, briga de marido e mulher não se metia a colher. E aí, como nós sabemos, esse processo, principalmente os 2 crimes, e aí eu vou me ater à questão de Dock Street, porque aí tem a ver com Agosto Lilás, porque a grande campanha que se iniciou quando o Doca foi praticamente inocentado, né? Saiu livre do primeiro júri quando ele mata a Ângela Diniz. Começa uma grande campanha chamada Quem Ama Não Mata. Porque a tese utilizada pela defesa de Doca justificava que a morte, o assassinato se deu motivado por forte emoção, por amor. Ele matou por amor. Então, isso foi verbalizado no júri naquele momento. E essa campanha, Quem Ama Não Mata, justamente contrapõe a essa tese da legítima defesa da honra, do matar por amor. E essa campanha ela foi tão importante que motivou movimentos seguintes, inclusive da criação do primeiro Conselho Nacional de Defesa do Direito das Mulheres, em 85, muito antes da Lei Maria da Penha. A primeira DEAN, que também é de 85, ela é motivada por esse movimento. Uma série de direitos, inclusive a Carta das Mulheres Brasileiras aos constituintes, que garantiram, obviamente, tanto a eleição das 26 deputadas que garantiram no lobby do batom, a inclusão dos direitos que hoje gozamos que estão na Constituição de 88. Fazendo esse histórico para dizer que em 2006, quando a lei foi aprovada, naquele momento a gente precisava comemorar e muito, porque a lei é um marco também, assim como foi o voto, como foi outras legislações importantes. E a campanha, o Agosto Lilás, é uma campanha justamente para manter o debate vivo sobre a importância da efetivação da lei, que a lei não seja uma letra fria, que não seja uma lei inócua, que esteja lá no papel. Porque, às vezes, algumas pessoas ainda questionam, né? Ai, por que a lei não funciona? Depois da lei continuam morrendo mulheres. Mas isso tudo é verdadeiro? Sim. Tem uma série de motivações que, no decorrer da live, nós vamos falar sobre algumas questões dessas. Mas por que é importante discutir isso que estamos discutindo aqui? Porque efetivar a lei significa necessariamente planejamento orçamentário. Ou seja, o Estado, aí estou falando do Estado de Direito, e aí o município, todas as suas esferas, o município, o Estado e a União, precisa garantir que no planejamento da administração pública, o enfrentamento a esta violência e também as condições necessárias para a emancipação plena das mulheres estejam em pauta. Nós somos maioria da população, nós somos também contribuintes, contribuímos com o orçamento, mas infelizmente os instrumentos para garantir que a lei, que é uma das melhores do mundo, seja efetiva, infelizmente ainda anda a passos lentos e muito lentos. Temos muito a comemorar? Sim, temos. Mas muito ainda a questionar, muito ainda a requisitar, porque está muito claro que a sociedade, infelizmente, e isso se reproduz em todas as suas esferas institucionais, nos governos também, política para a mulher ainda não é prioridade. Porque esse olhar da subalternidade ainda é um olhar perpetuado pelos costumes. Por isso a educação, como você começou a dizer, é tão importante, e eu concordo plenamente com quem você citou. Aqui, inclusive, já é lei, a Lei Maria da Penha nas escolas, mas discutir não no sentido punitivo, mas de construir uma nova sociedade, uma nova cultura de respeito mútuo entre homens e mulheres. E assim nós não enfrentaremos mais os dados que nos coloca na 5ª posição do mundo, do país que mais mata mulheres, do estado da Bahia, que é o 3º em feminicídio, e a gente continua contando corpos. E para mudar essa realidade, e que a gente não precise mais debater sobre isso, nós precisamos construir, de fato, uma nova sociedade. Desculpa que eu falei muito, gente, mas é porque... Não falou. Não falou muito, não. Falou muito, me não. controla. Em determinados pontos da sua fala, dessa fala rica que você traz aí a lei como um marco, né, significativo. E você traz aquelas, efetivamente, aquelas pessoas, sobretudo as mulheres,
que participaram dessa construção para que esse despertar ele chegasse. Aí eu trago aqui para o raciocínio de vocês aí. Às vezes, quando a gente fala em política pública, a pessoa ou acha irrelevante, ou aqueles que não têm conhecimento, efetivamente não aprofundam o significado da política pública, né, como forma de alcançar e acelerar esse processo que você traz. E aí a gente vê agora, depois de tantos anos, o IBGE sendo lançado agora como uma forma de monitorar cientificamente esses dados que vão servir para a construção dessa política pública. É um dos pontos que a gente coloca. Você falou aí da morosidade, e está aberto para as demais também. Mesmo que a gente tenha a comemorar esse momento, o que é que efetivamente vocês trariam como incentivo as mulheres de uma forma mais maciça, mas a comunidade como um todo, e fazer com que esse processo possa efetivamente ser acelerado? Deixa só eu falar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu adoro essa questão histórica da construção jurídica do nosso país. Sim. Essa questão de estatização do direito da mulher, que aconteceu muito mais forte com a Constituição, né? Ela destruiu algo que era conhecido como pátrio poder, que era o poder concedido ao homem de condução da sua família e da sua esposa, de controle, né, daquele núcleo familiar, onde, como o Jussi disse, não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque o Estado, ali, o poder era daquele homem. Ali o Estado não poderia, nem nos casos de violência contra os próprios filhos, né, nem contra as mulheres. Né? Mas essa questão do Agosto Lilás, essa questão da estatização também é um movimento jovem, né? Nós somos aqui da geração que está construindo isso. Nós ainda e estamos vendo resultados acontecerem, mas é claro que são a passos lentos, porque toda construção social demora algum tempo para ingressar. Nós ainda temos pessoas, né, que os meus pais, por exemplo, são anteriores, são da década de 1950. Então, eles exerciam e conviviam com o pátrio poder. Não era o Estado que regulava as relações entre as famílias e entre marido e mulher. Né? Então, existia, claro, alguma regularização, mas havia um limite que era exercido ali somente por aquele chefe de família, aquele provedor, né? Aquela pessoa que dava conta de todas as coisas. Então, essa construção nós vamos fazendo ao longo do tempo, com educação, com empoderamento das nossas meninas, que eu amo essa palavra, né? Porque a gente precisa mostrar que nós somos, né, uma grande força propulsora aí de todas as coisas, assim como todos os seres humanos, né? Nós podemos tudo, nós podemos muito, a gente pode o que a gente quiser. Então, a Lei Maria da Penha tem 16 anos, e esse Agosto Lilás é para rediscutir, né? É para comemorar, é para conscientizar. Então, eu só quis dar uma retornadinha aí nessa coisa da construção histórica, só para a gente entender, né? Porque às vezes a gente diz, vixe, nós estamos atrasados, a gente é um país atrasado, olha como a gente está nessa quinta posição, né? Mas a gente precisa entender que é uma construção que realmente demora dentro da sociedade, a mudança dos paradigmas, né? A mudança dessa cultura, assim como a cultura de outros preconceitos e de outras coisas, porque, inclusive, os maiores, como o Jus falou, não decorei qual é a posição da Bahia, mas por quê, né? Porque nós somos um Estado negro, né? E a violência que predomina entre as mulheres, mais de 80% da violência contra as mulheres é contra mulheres pretas e pardas. Então, se nós estamos em um Estado negro, né, nós estamos nessa posição, então junta duas coisas e nós precisamos
de conscientização sobre, mas eu tenho certeza que vocês podem falar muito melhor sobre isso, né, nesse momento do que eu. Vocês, como mulheres pretas, né, e que têm essa dor na carne, podem, eu sei que não é exclusividade, mas é a grande maioria. Então, é para a gente pensar realmente sobre essa nossa postura. Perfeito, perfeito. Eu trago aqui, vocês estão vendo que eu não direciono nenhum questionamento para quem quer que seja, eu largo aberto e vocês vão apoiando, porque quando na fala de uma, a outra se vê representada e às vezes surge alguma ideia, que eu estou vendo que Eurimar está ali com esse, que eu estou com esse pressentimento, né? Bem, escutando tudo aí e aqui refletindo nas minhas ideias, né? Eu quero aqui, no caso, abordar um primeiro ponto que vem da fala de Jússi, quando ela fala sobre essa questão da ineficiência, não é? Da lei, da ineficácia. E aí faz até com que eu revise alguns temas aí de direito administrativo, já que ela também falou aí sobre a administração pública, não é? Quais são os princípios que regem a atividade estatal? Eles estão aonde, gente? No artigo 37 da Constituição. Limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro desses que eu trago aqui, eu digo que muito do que falta na administração pública, seja em qual esfera for, é eficiência, eficácia. Tem muita coisa que ainda está no plano simbólico. Tanto que quando a gente estuda aqui no ponto de vista jurídico, a gente pode até mesmo pensar na constitucionalização simbólica. O que é isso? São direitos que estão lá assegurados constitucionalmente, só que muito mais no plano formal, ou seja, na parte escrita. E quando é que aquilo sai para vir para vivência prática? É aí que entra o ponto onde Jússi fala sobre políticas públicas inexistentes ou inócuas, entendeu? Vazias. Porque muita coisa fica só naquele plano simbólico, para poder trazer para a sociedade uma sensação de que está sendo feito quando não está. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? E aqui, para complementar a minha fala, eu trago o que eu já deixei aqui separadinho, que é um poema meu, que eu fiz no ano de 2020. E ele tem por título Mulheres em Agonia. Então, cada estrofe dele traz um tipo de violência que existe, que é algo bom que fique claro de forma didática, principalmente para todas nós mulheres. Não é só do ponto de vista físico, não é só isso que significa violência, mas existem outros tipos. Então, conforme eu for lendo aqui, vejam se vocês podem identificar. Mulheres em agonia, gritos silenciados, choros abafados, vidas sucumbidas, mulheres agredidas. Machismo perpetuado, marca do patriarcado, violências naturalizadas, mulheres violentadas. Época de afastamento, período de isolamento, tempo de pandemia, mulheres em agonia. Pontapés e empurrões, ofensas e humilhações, danos físico e psicológico. São violências, é lógico. Condutas caluniosas, acusações mentirosas, rebaixamento total, é violência moral. Extorsão e destruição, controle e privação,
Dano proposital é violência patrimonial. Constranger e intimidar, coagir e forçar na intimidade do casal é violência sexual. Trajetórias destruídas, vidas interrompidas. Um tipo de homicídio chama-se feminicídio. É inadmissível e repugnante. É entristecedor e angustiante ver mulheres sofrendo, ver mulheres morrendo. Crimes e atrocidades, muitas impunidades. Basta de nos violentar, basta de nos matar. Poema de Orimar Santana. Então, o que é que acontece? Obrigada, meu povo. Cada estrofe dessa fala de um tipo de violência. Quais são elas? Física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Então, são várias e que elas podem acontecer não só dentro de casa, como em outros espaços. Agora mesmo, antes de vir para a live, eu estava lendo o texto de uma colega nossa, advogada, que eu até enviei aí para Najat, depois também vou mandar para a Jusce. O que aconteceu? Ela é uma mãe, mas também é advogada. E por algum motivo teve que ir para a sala de audiência com seu filho no colo. E estava com uma roupa que, ao ver, não é, dos outros, não estava apropriado para o ambiente jurídico. Só que era uma roupa mais fácil para ela, enquanto mãe, manusear na hora de amamentar seu filho. E o que foi que aconteceu nessa sala de audiência? A outra colega, mulher, também advogada, fez constar na pauta de audiência que aquela advogada estava vestida de forma inapropriada e com uma criança de colo. Ela, assim, constrangeu a outra, fez uma violência psicológica para quem estava ali, fez um constrangimento moral para quem estava ali, porque para uma mãe, e aqui Najat sabe bem, Jusce sabe bem, eu ainda não, porque não tenho filho ainda, mas para quem tem que conciliar maternidade com outras atribuições, a luta é grande. Então, para quem tem filho ainda pequeno, volta e meia pode ter algum episódio de ter que ir para o seu ambiente profissional com um filho no colo. Acontece. Só que aí tem que ter o quê? Da parte dos outros e principalmente de nós, mulheres, empatia. Então, hoje, o que aconteceu com essa nossa, entendeu, colega, foi algo que a deixou triste e violentou ela psicologicamente. Como é que uma mãe se sente que ela está ali para exercer sua atividade profissional, mas com seu filho de colo, e ela tem direito a exercer a sua maternidade e também ser advogada. E eu não vejo mal nenhum que ela porte seu filho no colo dentro do fórum, mas você vê que isso ainda fere quem está naquela instituição. Então, enfim, deixo aqui só essa parte e lanço para vocês. Fazendo um adendo só nessa... Eu vou deixar a Jus falar. Eu aqui hoje, todo mundo gosta de falar muito. Graças a Deus. Perdidos. Essa questão aí, é necessário que a gente esteja atento e nesse momento em que nós vivenciamos uma situação como essa, quem está ali presente, como advogado, como colega, deve convocar o Estatuto da OAB e as prerrogativas da mulher advogada, porque existe uma comissão, é necessário que exista uma comissão de defesa da mulher advogada, né? E existem prerrogativas que devem ser, né, seguidas em casos como esse. Então, ela poderia sim levar o filho dela ao fórum, né? Ela poderia sim amamentar ele em qualquer lugar, na forma que ela quiser, inclusive agosto dourado é também referente à mulher, porque é de amamentação, né? Então, que a gente esteja atento para na hora que a gente verificar uma violência,
a gente não passar despercebido, nem do nosso ponto de vista emocional, porque nós também nos sentimos feridas e aí a gente baixa a cabeça. Nós devemos saber que nós temos que defender os direitos da outra irmã que está lá sofrendo, porque um dia pode ser você naquela situação. E não só por isso, pode ser que você nunca esteja naquela situação, mas você está vivenciando uma situação de injustiça que deve se levantar. A gente não pode calar a boca diante desse tipo de situação, né? Então, que infelizmente ela não teve quem lhe defendesse nesse momento, nem o homem, nem mulheres, né? Fala sobre uma conciliadora que não interviu, e existe um silêncio em relação a essa violência institucionalizada contra a mulher. Existe um medo de nós mesmas, né? De nos levantar contra. Mas eu acredito que na primeira que falasse assim, não, ela tem prerrogativas, silencie, né? E aí partisse, aí as outras também, a gente precisa entrar nesse. A primeira tem que falar alguma coisa. Alguém tem que dizer alguma coisa, né? É a mesma coisa de você não meter a colher na briga de marido. Meta a colher, meta o corpo todo, coloque o faqueiro todinho. Coloque garfo, faca, concha se precisar. Né? A gente precisa. Uma panelada na cabeça também, às vezes, faz efeito. Mas vamos lá, fora as brincadeiras. Olha, deixa eu falar aqui. Ainda bem que eu acredito na comunicação através do pensamento, né? Sobretudo a intuição. Então você e Yorimar pegaram justamente as minhas próximas provocações. E eu vou citar Martin Luther King quando ele diz que o preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio, né, dos bons. Nessa necessidade de a gente se incomodar, de a gente se indispor com certas atitudes e a partir desse incômodo a gente fazer com que sejam observadas e criadas algumas oportunidades que extirpem aquela situação, que acabem com aquela situação. Mas eu vi que Júlio estava anotando ali, eu não sei se o que eu vou trazer agora também está no escopo que ela vai trazer. A gente fala da necessidade de observar o que tem sido criado dentro propriamente das políticas públicas. Mas eu quero, apesar de a gente estar falando aqui, viu, Júlio, graças a Deus a gente está, através da rede SDP-TV, para vários países do mundo. Eu agradeço um bocado que o programa Conhecer tem esse alcance. E eu queria saber agora, numa particularidade, você que está nessa linha de frente, qual movimento tem sido feito dentro do município para minimizar essa agressão e essas violências que a Yorimar trouxe aí? Você se refere a movimento social ou movimento como um todo? Como um todo. Primeiro, me permita falar um pouco ainda sobre isso que as meninas estavam discutindo, sobre essa questão do silêncio e do silenciamento. Eu acho que, e aí, porque assim, eu sou uma ativista pelos direitos das mulheres, mas eu sou uma mulher sem privilégios. E é importante dizer e registrar que a violência e a violação de direitos ela se dá em qualquer esfera onde você esteja. Ou seja, é ironicamente democrática, então mulheres pobres, mulheres ricas também têm seus direitos violados, mulheres negras, mulheres brancas, apesar do recorte racial ser necessário dizer que as mulheres negras estão, infelizmente, no topo de todas as estatísticas negativas, inclusive do crime letal, do feminicídio. Mas sobre a questão do silenciamento, eu tenho dito que o movimento, e aí eu estou falando do movimento social, o movimento de mulheres que luta por direitos, lá atrás era e hoje é mais do que nunca plural. E eu acho que a gente não pode perder o norte disso quando a gente não discute algumas questões que aí as meninas tratam melhor do que eu, sobre a questão da igualdade formal e igualdade material. Nós não somos iguais. E apesar do texto constitucional trazer isso, nós não temos as mesmas oportunidades e as mesmas condições, tanto de falar, como a decisão de silenciar ou não, ou de se permitir ser silenciado ou não. Seja pela violência psicológica, por toda essa cultura que está também nas instituições, como a própria Yorimar trouxe, porque são dois ambientes igualmente jurídicos, mas que a posição
de quem conduzia a audiência foi diferente de acordo com o gênero da pessoa do outro lado. Então, isso mostra o quanto a cultura influencia no nosso fazer, inclusive institucional. Então, a violência que a gente está discutindo na perspectiva do ambiente doméstico familiar, observe como essa naturalização se reproduz em todos os espaços da sociedade, dentre eles os espaços institucionais, mesmo tendo sido necessário, depois do caso de Marie Ferre, uma lei que trata da revitimização das mulheres no ambiente jurídico, um caso desse acontecer com uma advogada. Então, gente, quando as pessoas dizem, por exemplo, e nós mulheres, por isso que eu digo, o movimento ele é plural, nós somos mulheres diversas e isso precisa ser compreendido por todas nós, inclusive reconhecendo alguns lugares de privilégio, de acesso à educação formal, inclusive. Porque quando eu tenho, por exemplo, e eu digo, meu corpo, as minhas regras, isso vale para todo mundo? Tem espaços hoje na sociedade que as mulheres podem, de fato, decidir que as regras, quem define são elas sobre o corpo delas? É a máxima, mas é uma realidade? Quando nós temos ambientes, inclusive na nossa cidade, que o poder paralelo não permite que essa mulher sequer chame a força policial para poder dar suporte num caso de violência. Então, sobre que discurso é que nós estamos fundamentando essa luta nossa, que trata todos na perspectiva da igualdade, uma vez que nós não somos? Então, eu acho que há uma provocação mesmo aí da gente sair de caixa. E aí todas nós, enquanto mulheres, de sair de caixa, porque é interessante falar sobre isso, porque isso vai silenciando mulheres. E aí, pela violência, seja de pessoa para pessoa ou institucional, vai silenciando mulheres. Mulheres que se submetem muitas vezes a estar em vínculos afetivos extremamente abusivos para manter sustento, para manter teto. Então, a gente não discute aqui política habitacional, a gente não discute acesso a crédito, a incentivo à cooperativa, a gente não discute geração de emprego e renda para mulheres, porque aí você fala de emancipação plena, política de creche. Eu tenho uma filha, quando ela era pequena, eu fiz a faculdade, eu fiz a UNEB, levando ela para a faculdade todos os dias. E durante o dia, para trabalhar, minha mãe ficava. Mas quantas mulheres não têm essa oportunidade? Então, falar de política de creche é falar sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, porque é uma política de emancipação das mulheres, de garantir os filhos em um espaço seguro para que elas possam trazer o provento para casa. E aí, quando você fala de movimento como um todo, a nossa cidade é uma cidade que, dentro do território, aqui nós estamos no território litoral norte agreste baiano, somos 20 municípios, nós somos o único que tem uma rede chamada rede completa. Aquilo que a Lei 11.340 diz que precisa ter da adequação do Estado de Direito para atender as mulheres, nós temos. Mas isso funciona a 100%? Não. Então, há um movimento acontecendo, mas muito ainda no campo de debate, que é importante. No campo de sensibilização e pouca efetivação ainda do ponto de vista do planejamento da administração pública para garantir a efetivação desses direitos. E aí eu vou dar um exemplo muito claro. Nós temos uma DEAN, uma delegacia especializada. Nós somos, para você entender como isso de fato é o problema, nós somos 417 municípios na Bahia. Apenas 14 deles têm DEANs. E a primeira DEAN, lembrem, falei que é de 1985. De lá para cá, só conseguimos garantir 15 DEANs. 15 DEANs que estão em 14 municípios. Como eu disse, que Salvador tem 2 DEANs. Então, isso é muito pouco para o Estado. As demais mulheres fazem o quê? E aí a nossa DEAN, ela é uma DEAN, inclusive, agora de prédio próprio, desde 2017, um ano depois da lei, mas só funciona em horário comercial. Só temos uma delegada, temos 2 agentes atualmente, e isso implica no não atendimento para a demanda. Porque, de acordo com a norma, nós deveríamos ter 32 agentes e 4 delegadas. Temos 1 e 2 agentes. Para uma cidade que é uma das mais violentas do Estado com as mulheres. Porque aqui a polícia diz, militar, a violência contra a mulher é o crime que pontua como maior
crime que ocasiona chamados na Polícia Militar. Beleza. A civil diz a mesma coisa. O juiz da vara, que nós temos uma vara aqui em Alagoinhas, no estado inteiro só temos 8, nos 417 municípios. E aí o juiz disse, porque lá é uma vara cumulativa, então além não é exclusiva da competência somente da violência doméstica familiar, tem tráfico, roubo e outros crimes. Dentre esses outros crimes, a violência contra a mulher é preponderante, ou seja, ganha de tráfico, ganha de roubo. Aí o juiz está dizendo, olha o que eu disse, a polícia disse o mesmo, a civil disse o mesmo, as forças policiais, o judiciário, o Ministério Público trata majoritariamente casos de violência contra as mulheres. E aí, não temos ordenamento 24 horas, a vara... Todo mundo, vocês que estão no dia a dia do judiciário, sabem o sucateamento do judiciário hoje, a falta de funcionário, como isso implica na celeridade dos processos para garantir às mulheres, garantir o direito dessas mulheres. O Ministério Público, agora que vieram nomear um outro promotor efetivo, porque nós estávamos com um interino que, infelizmente, não estava dando conta, nem priorizava. Esse que é o principal crime, nesse contexto de crimes em Alagoinhas. Então, e aí tem a assistência social, aquilo está na competência do município local, que faz uma manutenção do que já existe desde 2012, que é o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, e a Casa de Acolhimento, dizendo, inclusive, que está fazendo muita coisa. Não está. Eu não posso ter 300 mil reais destinado para a manutenção desses equipamentos e dizer que tem compromisso com as mulheres, num cenário em uma cidade que nós temos mais de R$500 milhão de orçamento. E desse R$500 milhão, as mulheres são maioria também na contribuição, na arrecadação. Então, eu acho que o movimento, e aí o movimento social, eu percebo um momento também de aparelhamento, inclusive, do próprio conselho, tentativa de silenciamento, porque o aparelhamento estatal do controle social, isso é muito complicado. E aí, nós estamos hoje com um parlamento que tem uma presença de 4 mulheres, isso é positivo. Eu acho que, do ponto de vista de normas, avançamos muito, estamos fazendo sérios embates, inclusive nessa questão orçamentária, então isso é avanço. Então, esse é o movimento como todo. O cenário, ele é todo ruim? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que nós temos uma responsabilidade, a nossa geração, de ampliar tudo isso. E ampliar significa discutir políticas públicas perenes, políticas públicas estruturantes, de Estado, não de governo, que esse é o grande problema. Estou cansada de campanhas, eu quero direito. E aí eu não posso desconsiderar alguns dados. Nós, a Bahia, somos, dentre os estados brasileiros, aquele que apresenta o maior índice de mulheres com famílias monoparentais, chefiadas apenas por mulheres. E como é que a gente está enfrentando isso? Porque se eu estou dizendo que são essas mulheres que majoritariamente estão em uma condição que não conseguem romper com laços abusivos, e qual é a condição que eu estou dando para essas mulheres? Porque a gente não pode pensar a política isoladamente. A política pública, como a Yorimar disse, o princípio da administração pública está aí, existe já exatamente para pensar qual é a melhor forma de você executar aquilo que é público, aquilo que é comum, para enfrentar também problemas que são coletivos. A violência contra a mulher tem um impacto imenso no orçamento do município, do Estado, da União, no SUS. É um absurdo que o SUS gasta com mulheres vítimas de violência. O próprio sistema prisional sobrecarregado, que sobrecarrega ainda mais. Então, a violência contra as mulheres não pode ser um tema discutido pelas mulheres ou que está na responsabilidade das mulheres desconstruir isso que é cultural. É um problema da sociedade. Mas aí, acho que já que falou sobre isso, eu não tenho dúvida. O que garante uma sociedade como a nossa, ser ainda o 5º país no mundo que mais mata mulheres e a Bahia é o 3º, é a conivência social com a violência. Isso. A naturalização. No sábado, uma pessoa, a mãe do agressor, uma pessoa próxima a mim, e ela é uma pessoa, inclusive, que está sempre nos debates e tal, falando sobre direitos, tal. Só que o agressor da vez foi o filho dela, que quase matou uma mulher. José de Arimateia, um abraço. Quase matou uma mulher.
aqui na nossa cidade. E sabe o que ela fez? Ela orientou, chorou, implorou para a Nora não isso. Ela Denunciar. diz, ela passa a mensagem para o filho dela que é natural agredir, que é normal agredir. E faz com que essa mulher, ainda ela é a vítima, passe a ser alguém que é questionada, vai destruir a vida do meu filho, está trabalhando, vai sair. Quem destruiu a vida do filho foi ele ao decidir agredir o outro. Então não pode ser a mulher culpabilizada. Então não tenho dúvidas. A conivência social é um dos maiores problemas. Como nós já te falou dessa questão, dá para concluir, viu, gente? Essa questão da... O Código Civil de 1916 ele é muito claro ao dizer isso. O Código Civil, quando traz que a incapacidade, a mulher tem, até aquele momento, ela era incapaz juridicamente. A mulher se tornava relativamente incapaz, independente do marido. Essa capacidade jurídica da mulher, ela só consegue em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Imagina, como ela disse, a mãe, o pai, a minha mãe, e muitos que estão hoje na nossa sociedade, ainda vêm de uma época que dizer mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. Essa pessoa falava não porque era o machismo por si só, era respaldado no ordenamento jurídico, que tem uma base nas ordenações que permitiam, inclusive, castigos e morte de mulheres. Então, ali atrás, há menos de 20 anos, se um agressor, se um estuprador casasse com a sua vítima, ele se tornava imputável. Então, é dessa sociedade que nós estamos falando. E a nossa cidade é uma cidade extremamente violenta com as mulheres e com as meninas. Os crimes sexuais contra meninas é assustador na nossa cidade. E é um crime ainda embaixo do tapete, assim como a violência doméstica. Porque as mulheres têm vergonha de dizer, porque a maioria delas amam o agressor, não gostam da violência, mas amam o agressor. Ainda que alguém questione que amor é esse. Mas, enfim, existe ali um laço afetivo. E nós estamos falando, então, de o que nós vamos fazer. Porque aí, ontem, inclusive, Paloma fez uma reflexão lá na sessão bem interessante. Por que a gente pergunta por que a mulher não larga o agressor e não se questiona por que esse agressor continua agredindo tantas outras mulheres? Porque ele foi construído dessa forma culturalmente, e aí é uma opção dele buscar, obviamente, um outro caminho, e aí a própria Lei Maria da Penha prevê esse serviço ao agressor, a maioria absoluta deles não querem. Por quê? Por conta do modelo de masculinidade que eles aprenderam. Que o homem forte é o homem que bate, é o homem que se impõe pela força. E isso é muito difícil. Então, todo movimento que tem sido feito, ele, na minha opinião, tem faltado duas coisas. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é poder. A maioria das mulheres não sabe dos seus direitos, inclusive em relação à própria legislação. Não reconhece as violências que sofrem e permite, inclusive, a revitimização. E uma outra coisa que eu não tenho dúvida é a questão da própria unidade entre as mulheres. A gente não percebe que esse espaço da política, e aí eu não estou falando de política partidária somente, tá, gente? Eu estou falando da política pública, como cidadã, como contribuinte, precisa ser disputado por nós, sabe? Não é normal o índice de câncer de mama que nós temos na cidade e as mulheres continuarem com as mesmas fragilidades. Isso é negação de direitos, isso é violação de direitos. Sem casa e a gente não discute política habitacional. Então é isso. Senão até a live está querendo cair. Não, você travou um pouquinho, mas não perdeu o contexto, não. A sua fala, eu só convido para aqui quem gosta de falar. Quem gosta de falar, se eu não. A gente sabe o que eu estou falando, e Yorimar sabe o que eu estou falando. E você, se Deus quiser, não vai ser a última, né, que você vai ser convidado aqui. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui para algumas pessoas que confundem, né? O feminismo não é o oposto de machismo. O machismo impõe. O feminismo, ele reivindica, né? Ele grita, ele fala, né? E aí a gente traz um contexto que não pode ser desconsiderado. No auge da pandemia, especulou-se e achou-se que, por estarmos todos mergulhados na dificuldade e no contato efetivo com a possibilidade de
partir, de morrer,